Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre contrato de namoro. Jeane, espero que a gente esteja conseguindo aí passar para o nosso telespectador todas as curiosidades de um tema tão polêmico, mas tão importante, que é o contrato de namoro. Nós estamos trazendo aí essa curiosidade, porque, como eu disse, as pessoas, muitas, nem sabiam que existia essa possibilidade. Se eles tiverem dúvidas, mandam perguntas para cá e depois você responde, né, doutora Rosa? Tira as dúvidas que ainda podem ficar na mente do telespectador, não é isso? Nós estamos à disposição, tanto aqui no Família na Real, como em nossas redes sociais, no Rosa Viana Formiga, quem quiser. Estou sempre lá respondendo dúvidas dos nossos colegas, dos nossos seguidores lá. Bom, ouve-se falar muito em cláusula evolutiva, quando o tema é contrato de namoro. O que é essa cláusula evolutiva e qual a sua importância para a elaboração do contrato, para o contrato de namoro? Como a gente viu aqui nos blocos anteriores, existem várias cláusulas que podem ali constar no contrato de namoro. Entre elas, nós temos essa cláusula que é super importante, que é o quê? Caso o contrato de namoro evolua para a união estável, o regime de bens que será aplicado vai ser a separação absoluta. Por quê? Porque quando você vive a união estável e você não formaliza aquela união, você não faz um contrato de convivência, o regime aplicado será aquele regime da comunhão parcial de bens. E qual é a implicação que tem nisso? É aquele regime que tudo que você adquire durante a relação, seja no casamento, seja na união estável, vai dividir, Jane. Então, se um deles compra um carro, mesmo que só um, em nome de um, mas se for durante a união estável, vai dividir ao meio, né? Se for um apartamento, da mesma forma. Então, se você não fizer um contrato de namoro, ou se aquele contrato de namoro, ele evoluir, o que vai se aplicar ali será o regime da comunhão parcial. Então, daí a importância de você dizer, olha, aqui nós estamos namorando, mas caso isso aqui evolua para uma união estável, o regime que vai ser aplicado é o da separação absoluta, que aí o que cada um adquirir será de cada um. Eu compro um bem, é só meu, ele compra, é só dele. Então, isso é a cláusula evolutiva que pode constar no contrato de namoro. Precisa muita consciência e maturidade do casal, né? Para assumir todos esses momentos da relação, né? E ter a consciência de que aqui não é mais amor, agora já vivemos uma união estável. Isso. Então, não deve ser fácil nem para quem está vivendo essa situação, né? Definir o status daquilo que se vive. Exatamente. E aí eu imagino quando deve ser difícil para um juiz, para quem está de fora, né? Então, muito mais difícil julgar. Doutora, se o casal decide morar junto, o contrato de namoro ainda tem validade ou a relação pode ser considerada união estável? Digamos, um casal que cada um está em sua casa, fazem um contrato de namoro, mas aí decidem morar juntos. Existe isso, de fazer o contrato de namoro, cada um vivendo na sua casa? Existe, né? Porque tem casamento que as pessoas, cada um vive na sua casa, então deve existir também isso no namoro. Essa questão da união estável e do namoro, o que é mais importante são as provas. Então, é por isso aqui o contrato de namoro, ele vem aí como uma prova importante para afastar a união estável. Então, o contrato de namoro, ele nada mais é do que isso. É para, numa futura demanda judicial envolvendo a dúvida se é união estável ou não, o contrato de namoro vem lá dizer, olha, naquele período de 2020 a 2024 era um namoro. Mas isso de todo é uma garantia de que não vai haver uma demanda, não vai haver uma discussão, não vai haver conflito? Não. Por quê? Porque existem pessoas que utilizam esse instrumento justamente para mascarar ali aquela relação. Por quê? Porque a relação, ela tem uma natureza de união estável, mas de lá, não, vamos fazer um contrato de namoro. Como também pode acontecer de ambos estarem de boa fé, né? Eles contratam ali, fazem um contrato de namoro, estavam vivendo um namoro e a partir dali o relacionamento fica mais sério. Então, a partir dali é muito importante esse tempo, esse período, esse lapso temporal que a gente chama. A partir de quando se transformou em união estável. Então, é muito importante que se diga que o contrato de namoro, ele é um instrumento de prova importante, mas ele não é a garantia de que, em uma demanda judicial, a parte não consiga provar que, por exemplo, num período X, ela vivia em união estável.
desde que ela traga provas, né? Então é muito importante na justiça, a gente trabalha com provas, todas as provas admitidas em direito que a gente fala. Testemunha, prova da dependência um do outro, prova que além de eles morarem sob o mesmo teto, eles viviam como uma família, e todas as outras provas testemunhais. Então, aquela pessoa, aquele interessado em comprovar que aquilo ali era uma união estável, ele precisa trazer essas provas ao processo. Porque sim, Jane, pode acontecer, né, de você fazer um contrato de namoro em qualquer situação, morando junto ou não. A necessidade maior de se fazer um contrato de namoro é quando o casal mora junto. Porque, como eu disse, o que mais confunde o namoro da união estável é quando o casal já tem um relacionamento mais sério. No mesmo teto. Né? Porque, por exemplo, não existe nenhuma dúvida do casamento em relação à união estável. Por quê? Porque o casamento ele tem um papel, tem lá a certidão de casamento, é um ato muito formal, muito solene da justiça, né? Então é o ato mais solene que existe. Então não tem como se confundir o casamento e a união estável, porque a união estável ela não é formalizada. Porém, em relação ao namoro, esse namoro mais sério, pode existir essa dúvida. Aquele casal vive um namoro, aquele casal vive união estável. Ah, mas eu conheço eles namoram há muito tempo, eu acho que eles já vivem união estável. E nem a gente sabe às vezes. E às vezes até o homem sai por aí com a sua companheira, né, apresentando como esposa, que acontece muito, né? Até minha mulher, né? Eles falam mais minha mulher. Minha mulher, sabe? Apresentar dessa forma, de repente, é uma prova que se cria, não é verdade? Assim, esses termos que a pessoa usa, muitas vezes pode ser usado, sim, ao longo do processo. Então, por isso a gente tem que ter cuidado lá no Big Brother, né, que se referia a Mani como esposa. Foi, aí teve até um problema também em relação a eles, né, no final do Big Brother. Mas é muito importante, por exemplo, o status que você coloca nas suas redes sociais, muitas vezes você coloca lá namorando, né? E muitas vezes você coloca lá casado, sem estar casado. E isso pode ter implicações. Por quê? Porque hoje a gente sabe que fotos, como alguns prints de rede social, são extremamente importantes como meio de prova, desde que você se cerque, né, de todas ali as questões relacionadas à prova que o juiz possa considerar aquelas provas, mas sim, você pode usar esse tipo de prova no processo. Então, e aí tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Exatamente. A questão mesmo é sempre conversar, né, Jane? Verdade. A gente não quer aterrorizar aqui os namorados. Sim. A gente não quer dizer, olha, você que... Porque, assim, hoje, o que é que eu ouço as pessoas leigas dizendo? Doutor, hoje tem tanta coisa que a gente não tem mais nem vontade de namorar, nem de casar, nem de viver união estável. É tanto problema. Eu me junto com a mulher que tem filho, já tem caso de madrasta que a renda dela foi considerada para pagamento da pensão alimentícia. Pode acontecer. Então, assim, a questão sempre o diálogo, é sempre conversar, é sempre você buscar um profissional para tirar as dúvidas, é você ter um relacionamento sincero, transparente com seu parceiro, porque o que as pessoas acham? Elas acham, olha, a gente conversar sobre contrato de namoro, sobre um planejamento matrimonial, sobre um regime de bens, é a mesma coisa da gente estar ser interesseiro, da gente estar pensando no patrimônio, ou então comum. Da gente estar pensando no fim. Ninguém pensa nisso, é como se você estivesse dando ali um atestado de que você está desconfiado. Mas, na verdade, não é só uma segurança jurídica. Então, hoje, nos dias que a gente vive, Jeane, nessa forma de comunicação absurda que a gente vive, né? Nós já tivemos aqui, inclusive, no nosso Família na Real passado, a gente falou sobre a relação familiar e os eletrônicos. Foi excelente, teve uma excelente repercussão. Inclusive, você que perdeu algum programa, todos estão lá no nosso canal do YouTube da TV Cidade Verde. Você vai poder assistir com a doutora Daniele Bandeira. Então, a gente conversou sobre essa questão dos eletrônicos. Hoje, a gente tem acesso a muita informação. Hoje, a gente vive num mundo contemporâneo em que as relações, elas são muito líquidas, elas são muito rápidas, né? Mas muito profundas. Então, às vezes você vê, um casal tem 3 meses de namoro e já está morando junto, já está viajando para os Estados Unidos. A gente via que, assim, na época mais antiga,
um pouquinho antes de mim, né? A gente via que o namoro, naturalmente, ele evoluía para um casamento. E noivava, né? Depois casava. Então, aquele namoro sério, ele evoluía para o casamento. Então, a gente via... naquele tempo, você morar junto com o namorado, não existia. Você tinha a permissão da pessoa, né, pedindo a outra para namorar. No tempo, né, a minha mãe dizia, pegando na mão, trocando cartas. Hoje não, hoje é tudo muito diferente. Então, as pessoas hoje, elas são aceleradas. Inclusive, a fila anda muito rápido. Acabou o namoro, ali você vê, às vezes, um casamento que durou 10, 15 anos, mal acabou, a pessoa já está com outro relacionamento e dura 3 meses e acaba. E aí ficam todas essas relações entrelaçadas. Tem a questão patrimonial, tem a questão moral, porque muitas vezes aquela relação acaba com muito conflito. Né? Então, são muitas demandas judiciais que vão aparecendo. Filhos, muitas vezes você tem 3 relacionamentos e cada um você tem um filho. E é por isso que o direito das famílias é tão importante, e né? Tem tantas... Nessa sociedade tão diferente, tão diversificada, tão dinâmica, aberta e tão dinâmica. Todo dia a gente escuta um tipo de relação com uma nomenclatura diferente. Quer dizer, realmente deve ser até desafiador para o profissional que atua nessa área. Né? Exatamente. Então, numa situação dessa, acaba um namoro desse, que era um namoro sério, que se confundia ali com a união estável, então podem ter muitas implicações se aquele casal teve filhos, ou se aquele casal tinha filhos de outros relacionamentos, se eles moravam juntos, se eles não moravam, se há quanto tempo eles estavam juntos, se eles eram apresentados para a sociedade como um casal, ou se eles se apresentavam assim, a natureza da relação, a seriedade. Então, tudo isso hoje é importante. Então, se isso tudo hoje é importante, eu acho que o mais sensato, o mais seguro é você discutir isso com o seu parceiro. Porque se você não tomar todas as precauções, não tiver segurança ali, no futuro você pode ter que responder a um processo. No futuro você pode se arrepender de não ter tido esse diálogo, de não ter tido essa segurança, de não ter explicado para ele, olha, não é muito melhor a gente pensar agora, não é muito melhor, porque existem situações que você tem que administrar até durante a relação. E não só ao final da relação. E eu tenho certeza que esse programa vai ser muito importante na vida de muitos casais que estão assistindo, né? Justamente porque esse momento, ele possibilita um diálogo, né? As pessoas vão acender aquela luzinha, de fato, não é perder o romantismo, não é deixar de gostar, não é pensar que isso vai ter um fim, mas é realmente proteger ambos, né? Naquela situação, para não ter um desgaste ao fim, né? Que, via de regra, assim, o final sempre é bastante desgastante. Imagina uma pessoa numa situação de injustiça, se imaginando injustiçado por alguma questão. Então, vale a pena esse diálogo. E mesmo que eles não façam um contrato de namoro, que aqui a nossa ideia não é, assim... levantar a bandeira, né? A nossa ideia é só dizer, olha, ele existe, ele está aqui, ele está sendo feito por muitos casais e trazer esse diálogo, né? A construção desse diálogo para os relacionamentos. E principalmente esse cuidado que você deve ter com seu parceiro, com seu relacionamento, com seu patrimônio. É um cuidado de uma forma geral. Então, eu acho que é aquele ditado, o que nos é conversado não sai caro. O prevenir é melhor que remediar. Tudo isso cabe para esse momento. E aqui eu deixo uma pergunta. Na prática, os tribunais eles têm aceitado o contrato de namoro como prova para afastar o reconhecimento da união estável? Isso tem acontecido? Tem sim. Então, como eu falei, o contrato de namoro, ele é uma prova, um instrumento, né, de prova muito importante, porque ele traz, né, um contrato de namoro que ele é elaborado, bem impactuado, que ele vem ali com todas as cláusulas esclarecendo a natureza daquela relação, que é o namoro, o período, fala um pouco ali sobre a cláusula evolutiva, fala tudo. Ele é um instrumento importantíssimo para afastar a união estável. E por que afastar a união estável? Como a gente falou, para evitar a comunicação patrimonial. Por quê? Porque é exatamente essa proteção do patrimônio. Aquele que quer ter um contrato de namoro, ele quer dizer, olha, isso aqui é meu, isso aqui é teu, a gente quer só viver o nosso momento, o nosso namoro, não quer formalizar.
E está tudo bem, porque cada um é que sabe, a gente tem que respeitar, o Estado tem que respeitar a decisão dos casais. Importante dizer que tanto o casal homoafetivo como o casal hétero, todos podem realizar contrato de namoro, desde que seja maior de 18 anos. Os documentos são os documentos pessoais, como eu falei, comprovante de residência, testemunha no caso, se for fazer com somente aquele casal no cartório, e pronto, e levar as cláusulas ali que você precisa fazer, que você deseja inserir. Você pode ter uma boa conversa antes com o seu parceiro do que vai ter, do que não vai ter, se consultar com um profissional. Mesmo que ele não faça o contrato ali, você conversa antes para se informar, faz uma consulta. Eu acho que tudo é válido, né? Quando você acha que a sua relação merece um contrato de namoro, como essas pessoas que eu falei, que tem perfil, esses casais que já viveram outros relacionamentos, que querem ali evitar dessa comunicação patrimonial, ou essas pessoas que têm um patrimônio maior também, que desejam, acho que sempre é válido o contrato de namoro. Ótimo, a informação é libertadora. Eu acho que tenho certeza que as pessoas devem estar refletindo, ou optando ou não por esse caminho, por esse viés, pelo contrato de namoro. O importante é que a TV Cidade Verde, Família na Real, está levando essa informação para a casa das pessoas. É muito bacana, né? Cidadania se aprende, direito se aprende. Isso, a gente tem trazido essas informações da forma mais acessível possível. E a união estável está aí. As pessoas às vezes estão namorando, ela evolui para a união estável e depois até para um casamento. Então a gente vê que tudo isso pode ser discutido, principalmente quando existem menores, crianças envolvidas, porque a gente sabe, e é importante dizer também, Jane, que seja um namoro, seja união estável, seja um casamento, quando existe ali criança envolvida, ela sempre vai ter direito, independentemente da natureza da relação. Sim. Então, a questão da pensão alimentícia, a questão do direito de convivência do pai, da mãe, a questão da guarda, seja unilateral, seja compartilhada, tudo isso a criança está intacta ali. Que bom. Né? Se nós temos um namoro, mas existe uma criança, fruto daquele relacionamento, mas que o casal não continuou. A gente vê muito, né? Muita situação desse jeito, em que aquele casal, ele namorou 2 anos, 3 anos, mas teve um filho e acabou aquela relação. Era um namoro? Era, mas teve um filho. Então, eles podem formalizar e devem formalizar todas essas questões que eu comentei aqui. Se eles não se entenderem, se eles estiverem em conflito ali em relação ao valor que o outro tem que dar. Muitas vezes os avós entram na história também, participam, né, do sustento dessa criança. Aí são situações excepcionais. Né? A obrigação maior, a obrigação paterna, a obrigação materna. Tem situações que os avós podem ser chamados, a gente quer até fazer um programa sobre isso, que se chama obrigação avoenga, né, que são obrigações dos avós, mas são situações excepcionais. A obrigação mesmo legal ali diretamente são dos pais, né? E ali acabou o relacionamento, é importante, né, que os casais que estejam nos assistindo tenham sempre esse cuidado maior. Tem criança envolvida, já vai ali discutir como é que vai ser a convivência dessa criança, porque, como você disse, o final de uma relação é sempre difícil, principalmente ali para os envolvidos, o que dirá para as crianças que gostariam ali de ter os pais juntos, de terem os pais convivendo de forma amiga ou pelo menos respeitosa. Então, às vezes, isso é muito difícil na minha área de continuar essa relação, essa boa relação, e por vezes tem que haver aí um terceiro para que traga uma solução, que é a justiça, o judiciário ou o mediador, através de uma mediação, como a gente tem lá na Defensoria, né, um núcleo que faz mediação. Então, para discutir todas essas questões, como é que vai ser a guarda, como é que vai ser a pensão, né, como é que vai ser o direito de convivência daquele que não fica com a criança na casa, no lar de referência. E todas essas questões a gente tem trazido aqui para o nosso Família na Real. Verdade, muito obrigada. Aprendi muito, doutora Rosa. Que bom. Foi excelente. Excelente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Família na Real. Eu quero agradecer a você, Jeane Melo, pela parceria e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. E nós podemos fazer aqui outros programas trazendo temas tão legais e importantes. Ok. Te agradeço pela acolhida e também a você que é telespectador.
que está conosco aqui no Família na Real. Até a próxima! Eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigada. Eu aproveito para deixar aqui uma reflexão. O contrato de namoro, ele é uma alternativa para casais que desejam deixar claro que o relacionamento não se caracteriza como uma união estável. Embora não tenha força absoluta para impedir uma discussão judicial, no futuro, ele pode ser um elemento de prova importante para demonstrar a intenção das partes, como nós deixamos claro aqui. Como vimos, a inclusão da cláusula evolutiva, ela pode trazer ainda mais segurança, prevendo como será feita a transição caso o casal decida constituir união estável no futuro. No entanto, a melhor forma de garantir que o contrato tenha validade e cumpra seu papel é explorá-lo com orientação jurídica e registrá-lo de forma adequada. No fim das contas, o mais importante é que o casal esteja alinhado sobre suas expectativas e intenções, que os namorados procurem sempre manter um bom diálogo sobre sua relação. O contrato de namoro pode ser uma ferramenta útil, mas nenhum documento substitui a base fundamental de qualquer relacionamento, que é o diálogo, o respeito e a transparência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.